Olá, meu nome é Paulo Machado. Vamos falar agora sobre os órgãos da OAB aqui no podcast OAB no Alvo. Bom, nos termos do artigo 45 do Estatuto da Advocacia da OAB, a OAB ela é formada por 4 órgãos. Nós temos o Conselho Federal, temos os conselhos sessionais, as subseções e as caixas de assistência dos advogados. O Conselho Federal ele é o órgão supremo da OAB. Ele tem como sede, como base territorial, a capital do país. Esse tema ele é disciplinado nos artigos 51 ou 55 do Estatuto. Em seguida, o Estatuto vai falar sobre os conselhos sessionais, depois subseções e a Caixa de Assistência dos Advogados, fechando esse assunto lá no artigo 62 do Estatuto. Tá? Bom, pessoal, o Regulamento Geral também trata desse tema, lá a partir do artigo 62, tá? 62 do Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da OAB. Muito bem, o Conselho Federal é o órgão supremo da OAB e ele é composto pelos conselheiros federais. Consta lá no artigo 51 do Estatuto o seguinte: são conselheiros federais. Temos 2 incisos. São os integrantes das delegações de cada unidade federativa, já vou explicar isso já já, e também os ex-presidentes do Conselho Federal da OAB. Muito bem, gente, lá no inciso 1º, são conselheiros federais os integrantes das delegações de cada unidade federativa. Isso acontece da seguinte maneira: de 3 em 3 anos são realizadas eleições na OAB. E as eleições, elas são feitas por meio de chapa. Quem quiser vai se candidatar, vai montar o seu time, não é? E teremos lá aí os candidatos. Então, vamos imaginar que eu queira montar uma chapa, né? Vamos imaginar que eu venha concorrer aí à presidência, eu vou montar os candidatos lá, a minha diretoria. Todos os órgãos da OAB têm uma diretoria. E a diretoria ela é composta por um presidente, por um vice-presidente, por um secretário-geral adjunto e por um tesoureiro. Tá? São os 5 integrantes da diretoria de cada órgão da OAB. Presidente, vice-presidente, secretário-geral adjunto e o tesoureiro. Certo? Muito bem, gente. Eu vou montar um time lá com o nome dos conselheiros, os suplentes, a diretoria da Caixa de Assistência dos Advogados, também composta por 5. E nesse time terão 3 candidatos aos cargos de conselheiros federais. A chapa que obtiver a maioria dos votos válidos será a chapa vencedora. Inclusive nesse time, nessa chapa, já tem os nomes dos 3 advogados, das 3 advogadas que vão nos representar lá no Conselho Federal. Certo? Então é por isso que o artigo 51 do Estatuto da Advocacia da OAB diz lá: são conselheiros federais os integrantes das delegações de cada unidade federativa. Perfeito? Muito bem. E no inciso 2º, são conselheiros federais os integrantes, os ex-presidentes. Gente, os ex-presidentes do Conselho Federal continuam sendo conselheiros federais, na qualidade de membros honorários vitalícios. Perfeito? Muito bem. As competências, as atribuições do Conselho Federal estão lá no artigo 54 do Estatuto. Por exemplo, é o Conselho Federal que vai representar a advocacia brasileira em congressos, conferências internacionais. É o Conselho Federal da OAB que pode criar e intervir, que pode criar novos conselhos sessionais através de resolução. Está lá no artigo 46 do Regulamento Geral. O Conselho Federal ele vai funcionar como um tribunal de recursos. E, em última instância, os recursos são julgados pelo Conselho Federal. O Conselho Federal pode intervir nos conselhos sessionais se houver irregularidades. Então, outras considerações acerca desse assunto, remeto à leitura lá do artigo 54 do Estatuto. E, em relação aos conselhos sessionais? Bom, os conselhos sessionais, eles têm como sede, como base territorial, estados, Distrito Federal e territórios. Só que nós sabemos que atualmente no Brasil não há mais territórios, mas também sabemos que nada impede que um território venha a ser criado. Aliás, pode cair na prova, né? De direito constitucional. Um território pode vir a ser criado por meio de lei complementar.
Muito bem. Imaginemos que venha uma lei complementar e crie um novo território no Brasil. Obrigatoriamente teremos que ter um conselho sessional lá. E aí vem aquela pergunta, que inclusive eu já respondi há pouco tempo, já falei, né? Um novo conselho sessional se cria por meio de resolução do Conselho Federal. Bom, lá no Conselho Federal, nós vimos que os conselheiros federais, eles são integrados de que maneira? 3 de cada estado, mais os ex-presidentes. Aqui nos conselhos sessionais, nós continuamos com a mesma regra dos ex-presidentes, viu? Os ex-presidentes dos conselhos sessionais continuam sendo conselheiros sessionais, tá? E o número de conselheiros sessionais é proporcional ao número de advogados inscritos. Lá em Brasília são 3 por estado. 3 vezes 27, né, contando com o Distrito Federal, 81 conselheiros federais. E nos conselhos sessionais? É diferente. O número de conselheiros sessionais é proporcional ao número de advogados inscritos. Por isso que existe uma tabela lá no artigo 106 do Regulamento Geral que diz o seguinte, né? Se naquele estado tiver abaixo de 3.000 advogados, teremos até 30 conselheiros. Até 30, né? Mínimo de 30 não, tá? É máximo de 30. Agora, acima de 3.000, o primeiro grupo completo é 6.000, coloco mais um, 9.000, coloco mais um, 12.000, coloco mais um e por aí vai. Por isso se diz que o número de conselheiros sessionais é proporcional ao número de advogados inscritos. Tá certo? Muito bem. As competências, as atribuições dos conselhos sessionais estão no artigo 58 do Estatuto. E ele também funciona como tribunal de recursos. Nos termos do artigo 58, inciso 3º, as decisões proferidas por presidente de conselho sessional, por diretoria de conselho sessional, pela diretoria de uma subseção, diretoria da Caixa Assistência dos Advogados, ou a decisão do Tribunal de Ética e Disciplina, o recurso vai para onde? Para o Conselho Sessional. Lá para o órgão pleno do Conselho Sessional. É uma segunda instância. É a segunda instância. Tá? E depois pode se recorrer para o Conselho Federal, que, né, seria para a gente a última instância administrativa. Bom, cabe aos conselhos sessionais determinar o valor da anuidade daquele estado, para os advogados daquele estado, criar a tabela mínima de honorários advocatícios válida para aquele estado. Entenderam? É isso aí. Bom, e as subseções? As subseções, pessoal, elas funcionam como braços, longamanos, extensões dos conselhos sessionais. E elas têm como sede, como base territorial, um município, mais de um município ou parte do município. Ou seja, pode ser em qualquer lugar. Bom, para que tenha uma subseção, tem que ter pelo menos 15 advogados domiciliados profissionalmente naquela região. E eles vão analisar o custo-benefício. Isso aí está no artigo 60, artigo 60 do Estatuto. Agora, se por acaso houver mais de 100 advogados naquela área da subseção, eles podem contar com um conselho de subseção. Um conselho de subseção. Ah, mas o que adianta ter conselho de subseção? O artigo 61, parágrafo único do Estatuto diz. O que vai acontecer lá? Lá eles vão, se tiver conselho de subseção, ter mais responsabilidade. Eles já poderão receber um pedido de inscrição no quadro de advogados estagiários, emitir um parecer prévio. Eles já poderão adiantar um processo disciplinar e fazer a instrução do processo. Agora tem um detalhe muito importante, gente. A subseção, justamente pelo fato de ela funcionar como longamanos, braço, extensão do Conselho Sessional, é o único órgão da OAB que não tem personalidade jurídica própria. Tá? O Conselho Federal da OAB, Conselho Federal, os Conselhos Sessionais e a Caixa têm personalidade jurídica, menos a subseção. Elas são órgãos autônomos dos Conselhos Sessionais, mas não têm personalidade jurídica própria. Perfeito? Bom, já falamos do Conselho Federal, dos Conselhos Sessionais, das subseções. E agora, Caixa de Assistência dos Advogados. A Caixa de Assistência dos Advogados tem como sede, como base territorial, a mesma do Conselho Sessional que a criou.
Tá? Pode um conselho sessional criar uma caixa de assistência dos advogados se houver mais de 1.500 inscritos naquele estado. E como o próprio nome já diz, a caixa de assistência dos advogados tem por finalidade assistir o advogado, prestar uma assistência ao advogado. Pelo simples fato de os advogados estarem inscritos na OAB, já tem uma série de benefícios. Desconto em livro, desconto em ótica, desconto em farmácia. Aqui no estado do Rio de Janeiro, os advogados que estiverem em dia com a anuidade têm direito a plano odontológico gratuito. Agora, já pediram isso em prova, viu? A Caixa de Assistência dos Advogados, ela pode criar seu próprio plano de saúde e seu próprio plano de previdência privada? Pode, mas é o advogado pagar por fora. Além da anuidade, ele terá, se quiser, fazer o plano de saúde. Tá bom? É isso aí. Então, órgãos da OAB é um tema muito importante aí para a sua prova.